Olá, pessoal! Eu sou a professora Maria Oliveira e vamos dar continuidade ao estudo dos crimes que estão previstos lá na Lei de Transporte de Eleitores, o transporte gratuito em dia de eleições, e lembrando também que nós estávamos abordando a questão do artigo 11, inciso 1, que trazia ali a tipificação para aquele responsável pela repartição pública que deveria ter comunicado a quantidade de carros oficiado, quantidade de veículos, e não fez de forma dolosa, ou fez uma comunicação informando um número que não corresponde à realidade, tentando elidir ali a sua contribuição. Passado, então, esse inciso, vamos para o inciso 2. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Hoje, agora, essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, porque a gente já viu os fundamentos da aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal também ao direito eleitoral. Acompanhem comigo, vamos lá. Pessoal, iniciemos fazendo a leitura atenta do artigo 11. Ah, Maria, lê é chato. Chato é não ganhar bem, chato é não ter seu cargo público, chato é ficar infeliz sendo algo que você não quer ser, exercendo uma profissão que você não quer. Se você quer ganhar 9.000 por mês, sendo técnico judiciário nos TREs da vida aí espalhados pelo Brasil, vocês vão ter que ler, você vai ter que ler bastante e nós vamos começar agora com a nossa preparação, ok? Vamos lá, então. Artigo 11 constitui crime eleitoral. Inciso 2, desatender a requisição de que trata o artigo 2º, lembrando que a pena vai ser o pagamento de 200 a 300 dias multa, além da apreensão do veículo para o fim previsto. Maria, esse artigo 2º, ao que ele se refere? Aqui nós estamos falando do particular que teve o seu veículo requisitado. Vocês lembram que se os veículos requisitados lá das repartições públicas, dos entes da administração direta, não forem suficientes, e também, né, da sociedade de economia mista, aqueles entes que a gente já verificou, da administração direta e indireta. O que ocorre é, se não for suficiente, lembre-se que o juiz eleitoral pode requisitar de particulares, de preferência, veículos de aluguel. Não obrigatoriamente veículos de aluguel, tá, gente? Lembre-se disso, é de preferência. E o particular, ele não pode negar. Se ele tem esse veículo, ele foi requisitado, ele vai ter, sim, que ceder esse bem para que a Justiça Eleitoral consiga fazer o transporte gratuito de eleitores. Lembrando, então, que o artigo 2º vai dizer que se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no artigo 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Lembrando também que esses veículos serão pagos, tá? Essa requisição aqui, ela não é gratuita, não vai ser só indenizado o seu verdano, haverá até 30 dias após a eleição o pagamento com valores que correspondam ali aos critérios da localidade. Esta questão da despesa ser arcada pelo fundo partidário, a gente já verificou que, na verdade, isso não acontece, mas se houver essa abordagem na prova, vocês vão considerar a literalidade. O que eu quero que vocês entendam aqui, tendo em vista o crime eleitoral, eu quero que vocês entendam que a apreensão do veículo não é aquela apreensão que a gente verifica lá no processo penal, em que a pessoa vai perder porque era fruto de algo criminoso, tá? Essa apreensão é só para fazer o transporte de eleitores. Ah, se negou? Além da multa, você vai ser condenado a pagar o pagamento de 200 a 300 dias multa, e aí quem vai verificar o valor é o juiz, quem vai determinar o valor. Lembrando também que a apreensão do veículo é só para o fim previsto, que é o transporte dos eleitores, ok? Realizou o transporte, vai ser devolvido aquele veículo para o particular.
Seguindo aqui, eu quero que vocês acompanhem comigo uma questão, na verdade, o trecho de uma questão, tá? Dei uma resumidinha para que vocês entendam. Essa questão ela foi aplicada na prova de técnico judiciário da área administrativa, no TRSP, pela Fundação Carlos Chagas. Sobre os crimes eleitorais, a banca considerou incorreta a assertiva que afirmava que o desatendimento por particular de requisição de veículos para transporte de eleitores da zona rural, mesmo quando inexistam veículos de aluguel para requisição, constitui infração eleitoral sem tipificação criminal. Esta parte finalzinha aqui que eu marquei para vocês, sem a tipificação criminal, é o que torna a assertiva incorreta, porque nós já verificamos que é considerado crime, sim, crime eleitoral, previsto no artigo 11 da lei que nós estamos estudando, e como pena teremos o pagamento de 200 a 300 dias, multa e a apreensão do veículo para que se realize o transporte de eleitores. Muito bem, passemos agora para o inciso 3. O inciso 3 é muito incidente em provas, é importante que vocês levem para o coração e dos tipos penais que nós verificamos aqui na Lei 6.091 de 1974, ele é o que tem a maior pena prevista. Vamos verificar, então, artigo 11, constitui crime eleitoral, descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10. Qual é a pena? A pena é reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Nós verificamos aqui, então, que não é um crime de menor potencial ofensivo, então não vai caber a transação penal, não vai caber a suspensão condicional do processo. E também não vai caber o acordo de não persecução penal, trazido lá pelo pacote anticrime para o Código de Processo Penal, porque para que se possa fazer o acordo de não persecução penal, a pena deve ser inferior a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. Então, uma reclusão de 4 anos, teoricamente aqui não cabe o acordo de não persecução penal, ok? Descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10, pena reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Decorem esta pena, pelo menos, Maria, eu não quero decorar as outras, mas decore essa daqui, porque é a mais pesada, e às vezes você acerta por exclusão, caso seja abordada em alguma prova de concurso futuramente, ok? Artigo 5º, o que é que o artigo 5º veda? Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior da eleição, salvo. Aí o artigo vai trazer as ressalvas. Se não se enquadra em uma dessas ressalvas aqui, é proibido e vai constituir crime eleitoral. Então, se o carro não está a serviço da Justiça Eleitoral, se não é coletivo de linha regular e não fretada, se o carro não é de uso individual do proprietário e está sendo utilizado para o exercício do próprio voto e dos membros de sua família, ou se não é um carro de serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel, não atingidos pela requisição de que trata o artigo 2º, se não se enquadra em uma dessas hipóteses, é vedado o transporte e constitui um crime eleitoral. Claro, deve haver a intenção, deve haver sempre a finalidade de se angariar aquele voto, mas vamos verificar isso um pouquinho mais para frente. E o artigo 8º, Maria, o que que ele diz? Ele diz que somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em face de absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes refeições. Lembrem-se disso. Então, se não é a Justiça Eleitoral que está fornecendo a refeição, essa conduta é vedada e constitui um crime eleitoral previsto aqui no artigo 11, inciso 3, porque se está descumprindo a proibição, ok? Do artigo 8º também. Reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Além disso, nós temos a previsão do artigo 10,
que vai vedar que candidato, órgão partidário ou qualquer pessoa forneça transporte e alimentação a eleitores de zona urbana. Ofereceu alimentação com fim eleitoral também vai caracterizar crime previsto aqui no artigo 11, inciso 3. Algumas observações que eu quero fazer com vocês. A primeira observação é que, jurisprudencialmente, foi considerado que este inciso revogou a parte final do artigo 302 do Código Eleitoral, que vai dizer, inclusive, fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Não houve um abolício criminis. O que houve é aquela mudança, mas houve uma migração. Então, o tipo penal estava previsto lá no Código Eleitoral, agora está previsto aqui na Lei de Transporte de Eleitores. Revogou o artigo por inteiro? Não, só a parte final. Então, prestem atenção a isso. Mas algumas provas de concursos ainda cobram lá o artigo 302 na sua literalidade. Então, trouxe para vocês aqui, só para que vocês se atentem, que o Código Eleitoral vai tipificar lá no artigo 302 a conduta que promova lá no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma. Qual foi a parte que foi revogada? Foi aqui, inclusive, o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo. Então, concentrar eleitores com o intuito de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto é crime, lembrem-se disso. Mas, na forma em que se fornece alimento e transporte coletivo, nesse caso, a conduta agora está tipificada aqui no artigo 11, inciso 3, que isso fique claro, tá? Que mais, Maria? Lembrando também que a pena para a concentração de eleitores prevista lá no artigo 302, o crime de concentração de eleitores, é reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Então, não mudou muito a questão, não muda nada a questão da pena, na verdade, né? Outra observação é que o tipo previsto aqui no inciso 3, todas essas hipóteses, essas condutas, né, já que a gente pode considerar como um crime do tipo misto alternativo, já que existem várias condutas aqui que vão configurar este crime eleitoral, nós vamos verificar, então, que precisa ter que esse fornecimento tenha o fim explícito de aliciar eleitores. Então, o simples fato, isso aqui na teoria, tá, gente? Teoria, lembrando jurisprudência também, que o simples fato de você colocar o seu amigo ali dentro do carro para levar, mas se você não tiver aquela finalidade de explícita de aliciar aquele eleitor, ele é seu amigo, melhor amigo, ali faz o núcleo, faz parte do núcleo da sua família, apesar da lei não incluir. Lembre-se disso, eu não quero que vocês façam confusão, tá? A lei não fala que você pode levar o seu amigo, fala que você deve usar o seu carro para levar os seus familiares. Mas, jurisprudencialmente, numa prova mais complexa, eu quero que vocês entendam que o fato de você ter dado uma carona para alguém, mas se você não teve a intenção, o fim explícito de aliciar o eleitor, então não vai ser tipificado o crime aqui previsto. Mas não é por isso que vocês vão sair marcando por aí nas questões que a pessoa pode carregar sim eleitor no dia da eleição. Eu trouxe aqui duas questões para que vocês se atentem. Uma da FCC, aplicada ao TRE de Alagoas, na prova de analista judiciário da área judiciária. A banca considerou incorreta uma assertiva que afirmava ser crime eleitoral fornecer alimentação e transporte coletivo gratuito a eleitores no dia da eleição, qualquer que seja a finalidade do agente. Era essa parte aqui que tornava a questão incorreta. Mas essa daqui, a gente pode dizer que é uma questão um pouco mais elaborada, a pessoa deveria ter estudado um pouquinho de jurisprudência. No entanto, a gente tem aqui uma prova aplicada pela FCC, lá no TRE da Paraíba, para técnico judiciário da área administrativa, que trazia o seguinte caso: João reside em um bairro na zona rural, distante 10 quilômetros da cidade e possui um caminhão com o qual transporta produtos agrícolas.
vários eleitores moradores no referido bairro solicitaram que os transportasse até os locais de votação na cidade, no dia da eleição e os trouxesse de volta. Verifiquem que João aqui não está falando que o fim é aliciar eleitor. Aqui nesse caso aqui, que a FCC apresentou, não está falando que João tem o fim de aliciar eleitor. Nada disso. Mas a banca considerou correta a alternativa que afirma o seguinte: nesse caso, João não poderá realizar o transporte de eleitores, tanto na ida como na volta, sob pena de cometer o crime eleitoral. Então, entendam, se a banca não está questionando e se questionando a jurisprudência, se a banca não está confrontando questões que apliquem um entendimento jurisprudencial de que é necessário, jurisprudencial e doutrinário também, o fim explícito de aliciar eleitores, vocês vão para a regra geral, sempre comparando uma assertiva com outra. Mas eu trouxe aqui para vocês o essencial para que vocês aprendam a fazer essa prova com sabedoria, ok? Perguntou o básico, vamos responder com o básico. Questionou jurisprudência? Vamos sim aplicar a jurisprudência também. Sigamos, nós já verificamos então o inciso 3, vamos para o inciso 4. Constitui crime eleitoral obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos artigos 4º e 8º desta lei, atribuídos à Justiça Eleitoral. Também tem uma peninha pesada, vamos dizer aqui a segunda mais pesada, né, que é a reclusão de 2 anos a 4 anos. Vamos lembrar também que o artigo 4º vai dizer para a gente que 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral vai divulgar o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores. Então, o serviço aqui, nós estamos, o que a lei, na verdade, está se referindo aqui, essa prestação de serviço atribuída à Justiça Eleitoral, prevista aqui no artigo 4º, é o transporte de eleitores, o próprio transporte de eleitores dentro ali dos limites territoriais do município. Além disso, o artigo 8º vai falar para a gente sobre o fornecimento de refeições. Alguém está tentando impedir ali, obstar o fornecimento de eleitores, o fornecimento de refeição a eleitores da zona rural, fornecido pela Justiça Eleitoral, também vai se enquadrar aqui, vai ser tipificado aqui no nosso inciso 4, obstar por qualquer forma a prestação dos serviços previstos no artigo 4º e 8º desta lei, atribuídos à Justiça Eleitoral, pena reclusão de 2 a 4 anos. Esse tipo penal não há previsão de multa, apenas da pena de reclusão de 2 a 4 anos. Passemos agora ao artigo 11, inciso 5, que vai trazer para a gente o seguinte tipo penal: utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Pena: cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito, e o parágrafo único vai trazer uma pena diferenciada para o responsável pela guarda do veículo ou da embarcação, que será punido com a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Então, nós temos aqui como se fosse um concurso, né? Na verdade, de pessoas aqui para cometer esse crime. O candidato que utilizou, a pena dele vai ser uma pena restritiva de direitos, e lembrando que essa condenação aqui vai gerar inelegibilidade, apesar de não ter reclusão para ele, e não se tratar aqui de uma pena de detenção, de reclusão, ou ser maior do que uma pena prevista para crimes de menor potencial ofensivo, o fato de ele ser condenado criminalmente em curso neste inciso
vai trazer para ele, vai atrair a inelegibilidade por 8 anos lá da nossa Lei 64/90, tá? Então, só que lógico, a inelegibilidade vai ser uma consequência, tá? A parte penal vai ser uma pena restritiva de direitos que vai trazer o cancelamento do registro do candidato, ou, se ele já tiver sido diplomado, vai ser cassado esse diploma se ele já houver sido proclamado eleito. Ele vai perder, sim, esse cargo eletivo. E, lógico, aquele que era responsável pela guarda do veículo ou da embarcação será punido com a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias multa. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora acelerar um pouco mais as nossas aulas, porque a parte central que mais costuma ser abordada em prova, a gente já viu, ok? Então, o que a gente vai tratar nas próximas aulas, Maria? A gente vai acabar tratando de alguns artigos que, na verdade, já são tratados de forma um pouco mais detalhadas em outras legislações. Os próximos artigos da nossa Lei 6.091 vão trazer para a gente disposições sobre propaganda eleitoral, que a gente vai verificar lá, mais na Lei das Eleições, e outras disposições transitórias, além de uma série de artigos que foram revogados. Eu quero que vocês fiquem firmes nos estudos, tomem um cafezinho aí e vamos continuar. Muito obrigada e até mais, pessoal!